Quero saudar a todos que possam ver e ouvir esse vídeo que eu estou gravando. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Sempre compreendendo que a graça do nosso Deus é o que foi dado como salvação no nosso espírito, como a palavra diz, aos que creem na palavra, que a palavra é de Deus, que toda a Escritura foi dada por Deus pelo Espírito dele derramado em homens que foram separados por Deus para ministrar a palavra dele, dados como profetas, no que está dado no Velho Testamento, na circuncisão. Toda a Escritura foi dada por Deus, o nosso Deus que é Espírito, é eterno. Ele nos deu a palavra dele. Ele nos deu e nos moldou uma salvação e usando os seus profetas, falando para multidões e multidões durante gerações, séculos e até milhares de anos, a todos que ouviram e aprenderam, foram tidos como salvos, foram tidos como filhos, os que ouviram e aprenderam. E essa palavra dada por meio dos profetas e profetas durante centenas e centenas e milhares de anos, essa palavra, ela foi dada também como palavra viva, verbo vivo, no que diz no livro de João, primeiros capítulos. No primeiro capítulo, nos primeiros versículos, que mostra que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo veio como verdadeira luz, e as trevas não compreenderam. O verbo é palavra. Verdadeira luz é a verdade, porque a verdade mostra. E a verdade vem como sabedoria de Deus, dadas pelos profetas e profetas e profetas. Sabedoria de Deus que traz conhecimento, Deus se faz conhecer. A palavra diz que Deus é Espírito, jamais alguém viu Deus. Deus é Espírito. Mas que bem-aventurados os limpos de coração, que verão a Deus. Coração fala o entendimento. Por isso que a palavra veio agora na pessoa de um homem, feito verbo vivo, palavra viva, que
se fez conhecer, Deus ali se fez conhecer como verdadeira luz, entrando no entendimento, na mente, no espírito de todos os que ouvem, porque essa palavra da eternidade, ela existe, palavra viva. E essa a grande graça para nós, porque esse que veio como verbo vivo, ele veio consumar na carne dele e no sangue dele tudo que foi dado por meio dos profetas durante centenas e centenas e milhares de anos. Ele veio consumar o que está dado como Velho Testamento. Está dado como lei mosaica. Ele veio, deu a vida pela palavra do Pai. Nós chamamos ele de Jesus Cristo. Ele foi anunciado por um anjo, a mulher. Ele foi anunciado e o anjo disse à mulher: e será que o que de ti nascer também será chamado Filho de Deus? E o anjo trouxe o nome Jesus da eternidade. É interessante que ele tem duas naturezas. Segundo a carne, ele foi dado como ungido, que é Jesus. Segundo o Espírito, o Cristo, Filho de Deus. Jesus, o Cristo. Foi ele que veio e consumou tudo que o Pai deu por meio dos profetas. E a palavra diz: sendo ele consumado, se tornou a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Eu quero ler aqui na Epístola aos Romanos, capítulo 15, que diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Isso quem disse foi o apóstolo Paulo. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito: as injúrias do que te injuriavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais,
para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, louvai a Deus, louvai ao Senhor. O Senhor aqui é Deus, não é o Senhor homem, é o Senhor Espírito. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, para quem não sabe, Isaías é um dos principais profetas dado pelos homens como o profeta messiânico. Profetizava de Cristo, de Jesus Cristo, profetizava de Jesus Cristo, falava de Jesus Cristo. E ali foi Deus, que era Deus que estava anunciando. Louvai ao Senhor, louvai a Deus, louvai ao Deus Espírito, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito. É interessante compreender o que foi que Jesus Cristo fez. Porque foi que ele foi crucificado. É interessante entender que há dois pactos. Pacto da circuncisão, também é o Velho Testamento, também é a lei mosaica, e o pacto da incircuncisão, também dado como graça, que é a doutrina de Jesus Cristo. A incircuncisão foi a doutrina de Deus dada por Moisés, e a palavra diz que Moisés serviu de jugo para conduzir a Cristo. E o fim da circuncisão, o fim do Velho Testamento, o fim da lei mosaica, é Cristo, para a justiça de todos os que nele creem. É interessante que nós, hoje, procuremos conhecer, porque eu dou testemunho que multidões e multidões que se dizem evangélicos não sabem disso, não sabem separar a circuncisão da incircuncisão. Eu dou testemunho que é o próprio Jesus Cristo tem uma doutrina e ele foi crucificado por causa dessa doutrina que ele trouxe, que contrariava a lei. Os líderes religiosos perseguiram ele. Uma multidão seguia, porque os sinais acompanhavam aos que creiam, né? Acompanhava Cristo. Sinais e maravilhas, muitos e muitos acompanhavam ele. E muitos se maravilhavam da doutrina dele, dos ensinamentos dele. E um dia ele disse, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me mandou. Quem mandou foi o Pai. E a palavra diz também que quem ama ao que gerou
ama ao que dele foi gerado. E o que gerou é o Pai. Pai na eternidade, Pai de toda a criação, que nós confessamos, né? O Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo que há. E o que foi gerado é esse, o que foi gerado espírito, água e sangue. Fala da natureza humana, natureza domina. Mas ele foi gerado. Não foi concebido com a união de um homem e uma mulher. Ele foi gerado pelo próprio Criador. E ele veio cumprir, mudar o pacto. Ele foi dado como o cordeiro que tirou os pecados. Tirou os pecados porque a palavra diz que o pecado dado ali nas Escrituras, dado no Velho Testamento, dado naquele tempo, as Escrituras só existiam até Malaquias, não existiam outros livros, e o pecado era justamente a transgressão. E os povos estavam dominados pelos gregos, os romanos, e o povo de Deus, o povo da geração dos hebreus, dos filhos de Deus, eles eram dominados, e Deus não levantou um povo para ser cauda. O povo de Deus é para ser cabeça, não é para ser cauda. E o povo estava debaixo do domínio dos gregos, dos romanos, dos homens, né? Domínio dos homens, que oprimiam os pequeninos, que saqueavam, que roubavam, que oprimiam, escravizavam os pequeninos. E Deus veio mudar o pacto, veio tirar o pacto. Ali quem estava era Deus, tirando o pacto, tirando a circuncisão, tirando a lei mosaica, tirando o Velho Testamento, estabelecendo o Novo Testamento, estabelecendo a incircuncisão, que é salvação por obras meritórias. Salvação é incircuncisão, a circuncisão é salvação por obras meritórias. E a incircuncisão, salvação sem obras meritórias. Quem cumpriu a circuncisão foi Cristo. Ele cumpriu e estabeleceu a incircuncisão. É interessante que isso aqui que nós lemos até o versículo 13 aos Romanos, capítulo 15, na continuação nós vamos ler o próprio apóstolo Paulo, ele falando palavras dele próprio. É interessante que nós entendamos isso. O que ele diz aqui no versículo 14: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos demonstrar uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. A graça é salvação sem merecimento, que é a incircuncisão. A incircuncisão foi outorgada a Paulo. E Cristo cumpriu a circuncisão, ele cumpriu a lei. E ele mesmo levantou Paulo para a incircuncisão. Incircuncisão é a graça. É preciso que nós entendamos isso, porque se não vivermos a doutrina de Cristo, não somos cristãos.
para que eu seja ministro de Cristo, Jesus, entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Boas novas, graça, salvação sem obras meritórias, incircuncisão. É bom que entendamos isso. Evangelho, boas novas, graça. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Deus só aceita a oferta por meio da incircuncisão, que é o novo pacto, o pacto dado pelo sangue do seu unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou aquele mundo habitado, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer nele é crer na incircuncisão, é crer na doutrina dele. Quando ele diz, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me mandou. Quem quiser saber se eu falo de mim ou se eu falo do meu Pai, pela mesma doutrina conhecerá. É interessante entender que tem um mistério aí, que é a doutrina, é o Espírito. Como diz aqui, eu vou ler de novo o versículo 16, para que eu seja ministro de Cristo. Paulo, ministro de Cristo. Jesus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, dos gentios, seja aceitável a Deus, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, Paulo falando, desde Jerusalém e circunvizinhança até o Lírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Ele tem divulgado a incircuncisão, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. É interessante quando a palavra diz aqui no comecinho, ora, nós somos fortes, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias do que te injuriaram caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, outrora fala no Velho Testamento, a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras do Velho Testamento, as Escrituras naquele tempo no tempo de Jesus, quando ele veio, só existia
até Malaquias. E tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. É interessante. As escrituras, dadas como o Velho Testamento ou circuncisão, era segundo Moisés. Segundo Moisés. Segundo Cristo Jesus, fala, a doutrina dele é diferente. É interessante que, como diz aqui, que é um ensinamento precioso. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Eu tenho esse entendimento que é precioso procurar viver a incircuncisão. O próprio Jesus, ele disse que não podemos remendar pano velho com pano novo. Nem podemos remendar pano novo com remendo velho. Ele está falando da separação do Velho Testamento do Novo Testamento, da circuncisão para a incircuncisão. Ele veio cumprir a circuncisão. A palavra diz, porque o fim da lei é Cristo, o fim da circuncisão é Cristo, o fim do Velho Testamento é Cristo. Para a justiça de todos os que nele crê na incircuncisão, crê na doutrina de Jesus Cristo. É maravilhoso entender isso. E esses dias eu estava falando, e sempre falo, que é precioso falar. O verdadeiro cristão fala da doutrina de Cristo. E é precioso entender isso. O que foi que ele consumou na cruz? O que foi que ele veio? Por que foi que ele veio dar a vida? Ele abriu o entendimento dos discípulos lá em Lucas, nos últimos versículos. Ele se apresentou em um cenáculo. E todos ficaram assustados porque ele havia sido crucificado e todos estavam tristes porque esperavam que ele viesse reinar como Davi reinou, em carne e osso. E não entendiam que o reino eterno é espírito. E ele é espírito. E ele se apresentou no cenáculo ali, ninguém abriu porta, ele se apresentou e ficaram assustados. E ele advertiu, cuidado que estás vendo algum espírito, apalpai-me. Espírito não tem carne e não tem osso. E ali houve um diálogo com ele, ele comeu pão, comeu peixe e mel. É interessante que ali também ele não falou em sangue e água, ele falou em carne e osso, o corpo transformado, corpo glorificado. Mas ele advertiu também os discípulos, dizendo assim, isso lhes digo por causa da dureza do vosso coração. Não sabia vós que havia de se cumprir em mim toda a Escritura? Davi sabia a voz que havia de se cumprir em mim. E abriu o entendimento daqueles discípulos para que eles entendessem, começaram a entender as boas novas, o Evangelho, que a palavra diz que ali começou a ser anunciado. E é interessante que nós possamos entender o que foi feito na cruz, o que é circuncisão, o que é incircuncisão. Senão ninguém vive a salvação. Essa confusão, todos dizem, Deus não é Deus de confusão, mas quando pregam pontos da lei, trazendo para Cristo, para os dias de hoje, estão anulando o feito da cruz, estão anulando, extinguindo o Espírito de Cristo. É interessante que possamos entender, procurar entender o que mostra nas epístolas de Romanos até os Hebreus, mostra claramente a separação da circuncisão para a incircuncisão, do Velho Testamento para o Novo Testamento, do que está dado como salvação por obras meritórias e o que está dado de salvação por graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de homem nenhum na face da terra, isso vem de Deus. E foi dado essa graça preciosa faz quase 2000 anos.
a graça mesmo estabelecida, ela estava em Cristo, mas só foi dada alguns anos depois, quando ele levantou o apóstolo Paulo para ministro da incircuncisão, ministro do Evangelho, ministro do Espírito de Cristo. Nós podemos entender isso na 2 Coríntios, capítulo 3, mostrando os dois pactos. Como ministério da letra que mata, escrita em tábuas de pedra. Foi o ministério que crucificou Jesus Cristo, acusando de blasfêmia. Ministério da circuncisão. E o ministério do Espírito é o ministério dado por meio do apóstolo Paulo. Bom é que possamos entender, lá mesmo no capítulo 3 de 2 Coríntios, diz assim, a palavra que diz assim, se eu não me engano, o versículo 18. Não sei se é versículo 18, mas é ali. Que o Senhor é Espírito, Deus é Espírito, Cristo é Espírito, o Senhor é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. É a liberdade de liberto do domínio dos homens. O Senhor Espírito libertou para Ele ser o nosso governante, para que possamos reinar em vida e em perfeita vitória, livre de toda a opressão do mundo, de toda a imundície, e nos santificando cotidianamente, santificando na palavra, na lavagem regeneradora da palavra da graça. Achegai-vos, pois, com confiança diante do trono da graça, para que tenhais as vossas necessidades supridas em tempo oportuno. O tempo oportuno é a eternidade. É oportuno o tempo é contado no tempo do homem. Eu estou aqui, é uma oportunidade que eu tenho na palavra, no Espírito, na liberdade, de estar me santificando, me lavando na lavagem regeneradora da palavra da graça, é onde está o poder de Deus. O poder de Deus não exala, não emana, não flui mais da cadeira de Moisés. Ai de vós, escribas e fariseus, que vos assentais na cadeira de Moisés. Ai de vós que percorreis a terra e o mar para promover um prosélito, para promover uma conversão, depois de tê-la conseguido tornar 2 vezes mais digna de morte, mais digna do inferno do que antes. O trono da circuncisão foi destituído. O trono da graça é o trono da incircuncisão. E amém, que possamos crescer nessa preciosa graça, nesse conhecimento em Cristo, o que foi crucificado, veio como ungido, Jesus Cristo. Foi crucificado lá na cruz, ele derramou o Espírito dele como unção. E recebe somente o Espírito dele, só é batizado no Espírito dele quem se esforça aqui para viver a doutrina dele, a incircuncisão. E só se esforça quem adquire esse entendimento. Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente, assim como ele abriu o entendimento daqueles que ele advertiu, por causa da dureza do coração deles, quando ele disse, isso lhes digo por causa da dureza do vosso coração. E a unção, não sabia vós? Isso lhes digo por causa da dureza do vosso coração. Não sabia vós que havia de se cumprir em mim tudo que está escrito? Ele mostra nos salmos, nos profetas, tudo que está escrito havia de se cumprir em mim. E a palavra, ela diz que ele abriu o entendimento para aqueles discípulos entenderem tudo. E está escrito também aos Hebreus, eu não entendi isso aí direitinho. Aos Hebreus diz, se eu não me engano, no capítulo 5, não me lembro, mas diz assim o versículo. E sendo ele consumado, se tornou a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Mas obedecer a Cristo é obedecer os ensinamentos deles. A minha doutrina não é minha, mas é daquele que me mandou. Quem quiser saber se eu falo de mim mesmo, se eu falo de meu Pai, pela mesma doutrina conhecerá. E amém. E amém.